Doramers, hoje vamos falar de doramas que ninguém dava nada por eles, mas foram verdadeiras surpresas e saíram do lixo ao luxo. Quer descobrir que histórias são essas e aonde assistir? Conto pra vocês depois da vinheta, só vem comigo! Estamos de volta, Doramas, e hoje a gente vai falar de cada história. Quer saber quais são esses doramas que simplesmente saíram do nada e as pessoas começaram a enxergar uma coisinha diferente, uma novidade e se tornou automaticamente um grande sucesso? Conto tudo pra vocês. Eu sou o Doramers e esse canal pode ser um pouquinho seu. Fica à vontade, deixa o seu like e se inscreve para não perder nossas dicas maravilhosas. E a gente já começa falando de uma história. Na verdade, muitas histórias do vídeo de hoje tem uma linha identificatória, é isso mesmo. Algumas delas são sobre viagem no tempo e talvez por conta disso, muitos canais aí ou até mesmo a própria Netflix não deu muita bola não. Entretanto, esses doramas chamaram a atenção, conseguiram conquistar o seu espaço na Doramalândia e tornou-se sucesso. A gente já fala no primeiro lugar de Melancia Cintilante. Se você não assistiu essa história, é um dorama que se passa no período atual. Entretanto, o nosso protagonista, ele ama música e acaba entrando em uma loja que vende instrumentos musicais. Nessa loja, ele acaba tendo uma viagem no tempo e voltando para o período onde o seu pai era um estudante da idade dele. Olha que loucura! Essa história, ela tem um pedido pra gente de leveza, um pedido de humanidade, de família e traz pra gente muita música. Olha só, tava esperando um doraminha bobo? É tudo que essa história não é. Primeiramente, o filho, ele vê no pai alguém que pode ser o seu grande amigo, estreitando aqueles laços que talvez ele nunca tivesse tido com o seu próprio pai. Ele começa a entender um pouco melhor a mente desse pai, que se torna o seu melhor amigo. E o interessante é que esse dorama sai dos anos 2020 e poucos, lá para os anos 80. Olha que loucura! Ele encontra então a sua mãe, ou quem futuramente seria sua mãe, e acaba meio que sendo o cupido entre esses dois. Isso acontece em dorama e é um dorama fofíssimo de juventude que mostra pra gente como a vida pode ser mais leve e como a história das pessoas que você ama, ela vale muito e contribui para sua própria história. Esse dorama era um daqueles que as pessoas não davam muita nota não, principalmente por conta do cast que vinha aí de alguns fracassos, mas Seonira, por exemplo, conseguiu entregar um personagem fofo, um personagem carismático e se tornou um dos doramas mais assistidos do Viki, a história de uma melancia cintilante ou o fervor da juventude, como muitos dizem por aí. Foi um dos melhores aí entre o ano passado e esse ano, conseguindo mais de 9 pontos e apesar de não ter chegado na Netflix, talvez por conta da temática, muitos fãs gostariam que chegasse lá na plataforma ou até em outras. Inclusive, se assistiu esse dorama, comenta aqui embaixo pra mim, porque algo muito semelhante, muito parecido aconteceu com a Adorável Corredora, que também tinha essa proposta de juventude e a Netflix sequer abriu os olhos para essa história e não trouxe ela para cá não. Inclusive, eu acho que foi um dos arrependimentos da dona Netflix não ter apresentado essa história, que foi uma das mais comentadas. E sim, eles têm em comum ser doramas da TVN, daquele canal coreano que traz doramas incríveis e já tem uma história aí com doramas de viagem no tempo, como Familiar Wife, que tem a Han de Min e os de Sangue, e ainda tem aquele dorama Amanhã a Gente Se Vê, que já esteve na Netflix, assim como Familiar Wife, que agora tá lá na Prime, que são doramas um pouco mais rebuscados, tem camadas aí cinzas pra gente em relação a histórias de viagem no tempo, e destoam um pouco, já se tornaram até clássicos. Entretanto, se comparar esses doramas com o da Shimina, a gente vê uma certa leveza nas histórias atuais que trabalham com a viagem no tempo, diferente dos outros que seriam dimensões paralelas. Eles utilizam do retorno ao passado para trazer pra gente histórias que seriam um pouco mais leves e vibrantes e entregam de tudo. Tem equilíbrio no romance, no amor, na comédia e entrega sim muito o que os dorameiros gostam. Uma história levinha, ótima de assistir, cativante e cheia de lições, como é o caso de Uma Adorável Corredora, que também se passa nos anos 2023, 2024. Entretanto, a viagem no tempo, ela acontece para o início dos anos 2000. Não está tão longe assim, mas acaba se tornando também uma era nostálgica. Se nós pararmos para pensar nesses personagens, que basicamente era uma garota que amava seu idol, mas a história traz pra gente um tema
tema que deveria ser pesado e consegue ser tratado de uma forma equilibradíssima. Esse idol acaba perdendo uma vida e na história vocês vão descobrir se foi de fato alguém que tirou a vida dele ou ele mesmo que acabou com a própria vida. Entretanto, a gata, que sempre foi fã dele, tem a oportunidade de no momento que aquilo ali acontece, de voltar no tempo e tentar reconstruir a história, tentar fazer com que o futuro, com que o presente, no caso, fosse diferente. E ela vai tomar ali a rédea da situação e vai tentar de todas as formas, dia após dia, com viagem após viagem no tempo, trazer o seu idol de volta. A surpresa é que esses dois, eles já se conheciam, tinham uma ligação da infância e principalmente eram coleguinhas de classe lá do ensino médio. Tem romance e é um romance com muita química, com muita leveza, que você, se ainda não assistiu, vai amar essa história, que também é uma das mais assistidas do Viki desse ano. Se a gente fala em dorama de qualidade, não podemos esquecer uma outra história que talvez a Netflix também não deu muita bola, e eu tô falando de A Esposa do Meu Marido. Na verdade, eu acredito que a própria Coreia não estava muito crente nesse dorama não, porque ele estreou no dia 1º de janeiro desse ano. Olha que loucura, né, gente? Apesar de ser um dorama pouquíssimo visado, conseguiu quebrar aí o limite da audiência dos doramas de segunda e terça e se entronizou um dos melhores doramas da Park Min-young, que mostra como uma garota que sofreu muito na vida, acabou ficando doente por ser abusada por outras pessoas, acabou tendo uma oportunidade de voltar no tempo e empurrar o seu destino trágico para uma outra pessoa que também só queria o mal dela. Inclusive, esse dorama, eu vou falar para vocês que é maravilhoso, tem resenha completinha aqui no canal, comentando capítulo por capítulo, e o melhor, tá dublado lá na Amazon Prime, na Prime Video, e talvez você consiga ainda assistir de graça fazendo um teste na visualização do canal. Lembrando, o vídeo não é publi, mas tá aí uma dica de ouro para que você que queria ver esse dorama de repente dublado possa assistir. E aproveita, comenta aqui embaixo no canal se você já assistiu, porque eu já assisti 2 vezes, dublado, legendado, e tô quase assistindo a terceira de novo, doramers. Saindo um pouquinho dessa história que traz pra gente, apesar da sua comédia, do seu romance, é uma história de vingança, sim, uma vingança de milhões, que pra mim até então é um dos melhores doramas do ano. Temos doramas que a Netflix estava de olho, apesar de toda essa lista nenhum deles ter entrado. Tem um outro dorama de sucesso que a Netflix, ela apostou sim, doramas. Muita gente não estava lhe dando crédito para a história, principalmente as pessoas que foram convidadas para poder fazer parte do cast de Uma Advogada Extraordinária, acabaram se surpreendendo com a desenvoltura da Park Hyun-bin. É um outro dorama maravilhoso que tá para ganhar uma segunda temporada, e esse sim, apesar de não ser de viagem no tempo, a dona Netflix fitou os olhos e falou: eu vou dar uma chance. E Advogada Extraordinária entrou aí no top 10 dos doramas de maiores audiências de todos os tempos da TV fechada, contando como Yoo Yeong-gyu conseguiu vencer as barreiras impostas pela sociedade, sendo uma advogada que faz parte aí do espectro autista doramas. É isso mesmo, uma história levinha, cativante, que entrega pra gente romance, fofura, e uma segunda temporada é tudo que a gente precisa desse dorama e muito mais do sucesso da Park Hyun-bin. Vocês sabem, né, doramas? Histórias maravilhosas sempre vamos ter aqui no canal. E se você assistiu esses doramas que ninguém dava nada por eles, mas se mostraram ser os melhores aí dos últimos tempos, comenta aqui embaixo, por favor, porque em breve vamos estar de volta para trazer mais listinha maravilhosa, doramas. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!